nós vamos falar agora de uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. É a retinopatia diabética. Vamos ver as dicas de um especialista agora no quadro Olho no Olho. Olho no Olho. Oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. Talvez você não saiba, mas uma das principais causas de cegueira no mundo inteiro, atualmente, é o diabetes. E é preciso ter muito cuidado em relação a essa doença, né, doutor? Estou aqui ao lado do doutor Alfredo Franco, ele é oftalmologista aqui do CLDO e vai nos orientar com relação à retinopatia diabética, que é como é chamada a doença, né, causada, que afeta a visão do diabético. Doutor, diabetes afeta o organismo todo, inclusive a visão. Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, telespectadores. O diabetes é uma doença sistêmica, é uma doença que afeta praticamente todo o organismo, né? E tem uma incidência muito grande na população em geral. E a principal, ela afeta no olho principalmente a parte dos vasos sanguíneos, da retina principalmente. Então, é uma doença silenciosa. O que é uma doença silenciosa? É uma doença que normalmente não dá sintomas, principalmente na parte da visão, né, relacionada à visão. A pessoa não começa tem baixa de visão. A pessoa começa com uma baixa de visão, mas que muitas vezes associa a uma má correção do óculos, porque o óculos está errado, ou então porque está avançando a idade mesmo e tudo. E muitas vezes, como é uma doença de evolução lenta e gradual, a pessoa vai se adaptando com aquela baixa de visão e muitas vezes não vai correlacionando a baixa de visão com o diabetes. Tem algum outro tipo de sinal? Não, normalmente a baixa de visão, né? Após cerca de 10, 15 anos em que a pessoa não consegue controlar adequadamente o diabetes, começam a aparecer pequenas hemorragias no fundo do olho, na retina, nesses vasos sanguíneos, né? Então essas hemorragias, com o tempo, elas vão aumentando de tamanho e pode acontecer de subitamente você ter uma quebra desses vasos sanguíneos e uma hemorragia extensa no olho que pode causar a cegueira. Cegueira irreversível, um problema irreversível. Normalmente... Essa ruptura é irreversível? Não, a ruptura por si só pode causar uma baixa de visão muito súbita, muito rápida, mas que você pode, hoje com os métodos que você tem cirúrgicos, você pode reverter essa baixa de visão, mas foi um ponto ali que vazou, né? Tem vários outros pontos que estão frágeis. Se você não controlar adequadamente o diabetes, você vai estar cobrindo um santo aqui, descobrindo o outro. Então, tem que haver um controle adequado do diabetes, uma visita ao oftalmologista com exame de fundo de olho, com exames de retinografia, exames de angiografia, que é uma fotografia que você faz do fundo do olho com contraste, que isso vai mostrar esses pequenos pontos de vazamento. E existem tratamentos em que você pode ir adequando de acordo com cada caso. E esse acompanhamento deve ser feito de quanto em quanto tempo? Essa visita ao oftalmologista? O diabético, normalmente, ele deve fazer um exame de fundo do olho pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano, e dependendo do acompanhamento e da gravidade de cada caso, você pode diminuir esse intervalo. Mas vai depender muito de como evolua a patologia. Quais são esses possíveis tratamentos, doutor? Bom, hoje em dia você pode variar primeiro, o principal de todos seria o controle adequado do diabetes. Isso aí é uma condição que você tem que ter esse controle para que a doença pare de evoluir. Uma vez instalada... Para o seu bem-estar de forma geral. Exatamente, porque quando ocorrem alterações da microvasculatura do fundo do olho, normalmente o rim já está afetado, o fígado já tá afetado, as extremidades estão afetadas, né? Começam a ocorrer úlceras em perna, muito comum amputações. Então, quando já ocorre a doença na retina, que é onde você consegue ver esses microvasos com mais facilidade, porque não é um exame invasivo, você sabe que lá no rim, que lá nas extremidades, os vasos sanguíneos também estão doentes. Então já é um indicativo bem bom de como está sistemicamente essa doença. Tá, então o primeiro passo é controlar o diabetes. Controle do diabetes, né? Depois. Existem também tratamentos a laser, dependendo de cada caso, você pode fazer fotocoagulação a laser. E existem hoje em dia também injeções de medicamentos
antiangiogênicos, que vão evitar o crescimento de novos vasos, de neovasos, como a gente chama, que são os vasos sanguíneos que são criados, que são muito frágeis e que vão substituindo aqueles vasos que estão lesados. Só que eles são vasos muito frágeis e daí pode ocorrer uma ruptura e algum caso de cegueira imediata. Doutor, existe algum tratamento cirúrgico? Existe tratamento cirúrgico, mas para as complicações da retinopatia, né? Se você tiver uma hemorragia muito grande, você pode fazer uma cirurgia chamada vitrectomia, que vai retirar aquele sangue, vai fazer uma coagulação dos vasos sanguíneos. E uma complicação também que é muito comum da retinopatia diabética é o descolamento de retina, que também pode ocorrer em função já dessa retração dos vasos e desses neovasos, pode ocorrer um descolamento de retina. Então aí já são casos mais graves, são casos em que mesmo com a cirurgia o resultado visual é pobre, pode não ser tão bom, porque e outra coisa é o seguinte, as pessoas negligenciam muito o diabetes. Há que se ter realmente um controle bem adequado do diabetes, porque a pessoa vai deixando e não acredita que pode cegar pelo diabetes. E quando acontece é irreversível. Né? Você tem uma cegueira pela catarata, você pode, com a cirurgia, você resolve o problema. Mas uma cegueira pelo diabetes normalmente é irreversível. E afeta os dois olhos normalmente? Normalmente afeta os dois olhos. Às vezes um com mais intensidade do que o outro, mas invariavelmente ela é bilateral. Qual é o público-alvo, doutor? Quem mais é afetado ultimamente? Hoje, todo mundo que tem diabetes, as pessoas, logicamente, que caem no grupo de risco de diabetes, né? Aquelas pessoas de mais de 40 anos, você tem que fazer um exame de fundo de olho, tem que interrogar o paciente quanto a diabetes, em caso de diabetes na família, casos também, os filhos de diabéticos também têm que sempre fazer um exame para poder ver essa possibilidade de adquirir a patologia e, consequentemente, tratar o mais cedo possível, para que evitar justamente essas complicações. Existe alguma possibilidade da diabetes não afetar a visão? Se você deixar a diabetes controlado, você vai ter uma vida normal. Você vai viver sua vida toda sem alterações decorrentes do fundo de olho. Então existem pessoas com diabetes sem a visão afetada. Desde que o tratamento do diabetes esteja sob controle. Você vive tranquilamente convive com o diabetes. Agora, se você é negligente, se você... porque é muito chato, é uma doença em que, me permita até, mas o médico vai chegar e vai dizer que você não pode beber uma coisa que você gosta, você não pode comer aquelas coisas que são saborosas, né? Que tem que tomar uma medicação diariamente, alguns têm que fazer uso de insulina. E normalmente o diabetes, por não dar sintoma, o paciente muitas vezes chega e diz, eu não estou doente, eu não tenho isso, eu não tenho nada, e negligencia o tratamento. Só que futuramente isso vai ser cobrado com juros, né? Doutor, quais são os cuidados com o olho do diabético? É necessário um cuidado especial com higienização ou não? Não. Os cuidados normais que a pessoa tem que ter com o olho no dia a dia. A higienização é importante em todos os pacientes, em todos os casos. O uso de lentes de contato pode complicar? Não. Normalmente não há contraindicação para lente de contato. Existem contraindicações, mas não decorrentes do diabetes, né? Para lente de contato, não. O diabético normalmente tem você tem que fazer quando vai operar um paciente diabético de catarata ou qualquer tipo de cirurgia, é interessante que esse diabetes esteja estabilizado, porque isso favorece a parte o pós-operatório, principalmente a parte de infecção. Um diabetes compensado, ele está mais propenso a ter infecções. Então, você deve solicitar, nos casos dos pacientes diabéticos, principalmente, um controle glicêmico pré-operatório para evitar surpresas desagradáveis. As doenças silenciosas são as mais perigosas. Então, como o doutor falou, embora você não esteja sentindo tanta diferença, né, no seu dia a dia, mas de repente você pode ser surpreendido. Então, o melhor, o mais indicado é esse acompanhamento de forma geral e também o acompanhamento oftalmológico pelo menos uma vez por ano. Não é isso, doutor? Exatamente, com o endocrinologista na parte sistêmica e com o oftalmologista. Hoje já temos especialistas só na parte de retina que fazem tranquilamente esse diagnóstico. São exames simples, são exames que são feitos no próprio consultório
e que você vai lhe garantir uma qualidade de visão para a sua vida inteira. Meu Deus, perder a visão é inimaginável, né, doutor? E existem casos em que essa perda, dentro de 4, 5, 6 anos, você chega um paciente, às vezes, com a visão muito boa, e 5, 6 anos depois o paciente chega, procura você e já está completamente cego e irreversivelmente. É isso aí. Muito obrigada, então, por essas dicas, por esses alertas, doutor. E até a próxima aqui no Check-up. Tá. Boa noite.